Amazing Digital Circus. O que aconteceu que, de repente, toda a internet foi tomada por essa garota palhaço? De repente, toda a internet tá querendo namorar uma palhacinha? Bom, meio que sim, na verdade. Essa personagem é a Pomni, e apesar de não parecer, ela é uma humana. A história conta sobre uma mulher que fica presa em um mundo virtual maluco, junto com outros 5 humanos, e agora estão sujeitos ao capricho de uma IA maluca e seus próprios traumas pessoais. Essa é a história de Amazing Digital Circus, a nova websérie que basicamente tomou a internet nas últimas semanas. E isso é tudo basicamente que sabemos sobre essa animação, já que só tem um episódio sobre ela. Sim, um episódio. E isso foi o suficiente para levar as pessoas a loucuras, com milhares de desenhos, animações e até chips com elas. Eu acho até engraçado isso. Tipo, só um episódio já foi o suficiente para criarem milhares de chips de personagens, o que ao meu ver é algo bem esquisito, porque cá entre nós que os personagens nem interações sociais o suficiente têm. Como você iria querer um relacionamento entre eles? Isso não faz o menor sentido. Mas enfim, eu acho que isso nem é de se surpreender. As pessoas na internet são sedentas, o que é meio irônico, já que de acordo com a pessoa que criou o show, todos os personagens são assexuados. Eles literalmente não têm gêneros, o que faz sentido, né? Visto que eles são personagens de jogos, meio como se fosse, e alguns deles são praticamente objetos. Mas não é como se isso importasse para 90% da internet. O mais engraçado é que se você falar isso lá no Twitter, o pessoal vai ficar puto e dizer que não tem nada demais desenhar personagens e fanarts mais 18 de personagens que existem há, sei lá, 2 minutos. E isso nem é piada. Tinha um cara que ele fez uma speedrun e achou o fanart mais 18 da Pomni em menos de 5 segundos. E teve gente no Twitter bravo dizendo que isso era bobagem. Enfim, o Twitter sendo estranho definitivamente não é uma novidade, já que essa é a rede social que o povo do Tumblr migrou pra lá. E se você acompanha aqui o canal, você provavelmente sabe que o Tumblr foi uma das piores redes sociais que já existiram. Mas apesar de não ter achado nada sobre, parece que a pessoa responsável por Digital Circus disse que não liga pros chips. Foi uma boa saída até, para se livrar de gente maluca na internet. Os personagens não têm gênero. Pode fazer aí seus desenhos, mas se virem aí com isso. É uma boa sacada. Mas voltando pra série, o que torna The Amazing Digital Circus tão cativante? Primeiro, seu senso de humor distorcido e as piadas cronometradas perfeitamente, maduras o suficiente para atrair um público adulto, mas não excessivamente vulgar. A estética é um grande atrativo, trazendo a nostalgia de animações computadorizadas dos primeiros séculos, com um toque moderno e fresco, lembrando, talvez, Jimmy Neutron, por exemplo. A equipe por trás desse projeto é a Glitch Production, um estúdio independente sediado em Sydney. Eles ficaram impressionados com o trabalho de Goose Works, depois de verem seu curta-metragem The Little Rommel e decidiram entrar em contato. Goose Works aceitou o desafio e agora a Glitch Productions é a sua casa. Goose Works inicialmente apresentou 3 ideias à Glitch Production, mas uma delas realmente se destacou. A ideia era trazer de volta a estética de animação 3D retrô dos anos 90 e incluir elementos de brinquedos e jogos de computadores na época. Era algo que o público adoraria, que deu muito certo. A equipe queria que a estética do show evocasse memória dos primeiros dias da animação de computação gráfica, sem parecer desatualizada. O equilíbrio entre o visual retrô e os elementos modernos é essencial, e Gooseworks queria que o show tivesse uma vibe um tanto quanto solitária. No entanto, havia um desafio significativo, já que Gooseworks tinha um histórico de animação 2D. A equipe da Glitch Productions trabalhou incansavelmente para traduzir sua visão 2D para o mundo 3D, mantendo a integridade criativa do projeto. Existem alguns rascunhos dos personagens e algumas artes conceituais. Assim, se tivesse sido em 2D, obviamente teria dado muito trabalho, mas eu definitivamente não acharia ruim. Eu, como um amante do 2D, particularmente achei lindíssimo o design dos personagens assim, apesar de que eles conseguiram manter bem a mesma identidade dos personagens com 3D. Mas enfim, e quanto ao futuro de The Amazing Digital Circus, em uma entrevista a um site chamado Cartoon Brew, o Gooseworks, a pessoa por detrás da animação, disse que a Glitch Production não planejava levar o programa para plataformas de streaming. Eles acreditam que o YouTube oferece a melhor oportunidade para animações longas. A empresa prioriza o controle criativo e a propriedade de suas marcas, o que faz totalmente o sentido, já que eles não precisam lidar com cancelamentos de seus programas vindo de empresas, tipo o que a Netflix e a HBO faz diretamente com suas animações. Porém, por outro lado, ainda assim não significa que é impossível ser cancelado
caso, visto que você precisa de dinheiro, e se a série não rende, é impossível continuar. Apesar de que, sinceramente, eu acho que esse show não seria cancelado facilmente, visto os 30 milhões de views nas primeiras semanas e a quantidade massiva de fãs que surgiram em menos de 24 horas. E assim, Guzzy Rocks e a equipe da Glitch Productions continuam a trilhar o caminho do sucesso na internet com The Amazing Digital Circus, enquanto o futuro da série permanece em suspense. Mas uma coisa é certa, o mundo das animações nunca mais será o mesmo, ou ao menos isso vai dar uma certa remexida nas estruturas de como a animação independente é vista. A Glitch Production já está fazendo bastante barulho, com Murder Drones, outra série também muito boa feita por eles, e eles realmente se dedicam para isso, visto que tanto Murder quanto Circus tem dublagem em várias línguas, incluída em português, e a dublagem em português é muito boa, com o Briggs na dublagem dublando Kane e a Fernanda Baroni, a dubladora da Velma, na Agatha. Oi, eu sou o Vic, do canal Vic, e hoje eu vou falar sobre a dublagem de Digital Circus. Sim, ela é perfeita. Temos que agradecer ao William Viana, que é o diretor e dublador do Jax. Ele mandou muito bem, fazendo a direção e dublando Jax. Letícia Selim como a Pony é incrível. Ela manda muito bem. Muito foda. Também não podemos ressaltar o Guilherme Briggs, que sempre manda bem em todas as dublagens que faz. Olha, e uma coisa que eu amei é que o Bolha tem a voz do Cebolinha, tem a voz da Angélica Santos. É muito incrível o trabalho que eles tiveram de tanto dublar e fazer uma atualização da dublagem, pois alguns times deixaram a desejar, mas o William Viana tomou, fez de novo. Ele é muito bom no que faz e essas atualizações foram maravilhosas. Eu só tenho uma coisa a dizer. Parece que o Vic se empolgou um pouquinho, mas é compreensível. A dublagem é realmente muito boa e os dubladores fizeram um ótimo trabalho. E é realmente muito bom ver que a empresa se preocupa tanto com as suas animações ao ponto de dublar em outras línguas. Não só em português, mas várias línguas tiveram dublagem. E os dubladores também foram muito prestativos, porque eles fizeram uma redublagem novamente da animação por causa de uma única frase que ficou errado. E eles fizeram toda uma redublagem por causa de uma frase. Isso mostra que eles realmente se preocupam muito com os produtos deles e com o trabalho deles. E é uma dublagem muito incrível, que com toda certeza merece todo o apoio. Se você ainda não assistiu, vá lá ver, porque a dublagem é excelente e a animação é excelente. Dá pra ver que foi colocado todo o capricho do mundo em cima desse desenho. Pode ser considerado um desenho. E vale muito a pena ir assistir. Mas bom, voltando. E por falar em personagens, é engraçado como eles dividiram o fandom, não no quesito chip, bom, isso também, mas é interessante como cada parte do público criou um vínculo diferente com os personagens. Lá na gringa, por exemplo, eles amam o Jax, e ele é sempre desenhado como um cara mais mala, só que no bom sentido, os gringos amaram ele. Já aqui no Brasil, o personagem odeia ele, justamente por ele ser um babaca. É interessante e engraçado, e pior que eu acho que eu tô com os BRs nessa, uma personagem babaca. Mas enfim, pra quem não sabe, a Glitch Productions é um canal feito pela mesma pessoa por detrás da SMG4 Studios, que é aquele canal que fazia o Mario 64 Bumpers. Eles resolveram apostar em animações originais e tem ido muito bem, já que são ótimas animações até então. E a Glitch tem crescido cada vez mais e ganhando mais espaço no meio. Aqui no YouTube, a gente tá bem alimentado com animações indies de qualidade. Mas bem, digam aí nos comentários o que vocês acham de The Amazing Digital Circus. Vocês gostam? Diga aí que eu quero saber a opinião de vocês. Mas é isso, eu vou ficando por aqui. Valeu, falou, é nóis e tchau, tchau.